São Paulo, a maior cidade da América Latina. 41 milhões de pessoas na região metropolitana. A potência que nunca dorme, que nunca para, que nunca descansa. O motor do Brasil. Mas eu preciso te fazer uma pergunta incômoda. Se você fechar os olhos agora e tentar lembrar da São Paulo da sua infância, o que vem à mente? Aquela padaria da esquina ainda existe? O cinema onde você viu seu primeiro filme? A casa da sua avó com aquele cheiro de bolo? São Paulo está desaparecendo. Não aos poucos, não devagar. Ela está sendo apagada todos os dias, diante dos nossos olhos, enquanto a gente passa reto, olhando para o celular, preso no trânsito, preocupado com o amanhã, e quando você perceber, pode ser tarde demais. Essas imagens não são de cidades diferentes, são do mesmo lugar, do mesmo pedaço de chão, só que com algumas décadas de diferença. O que era memória virou estacionamento, o que era história virou especulação, o que era afeto virou concreto. Olha essa imagem, poderia ser qualquer cidade do mundo, Dubai, Xangai, cidade do Panamá. Não tem mais nada de São Paulo ali. A cidade trocou sua alma por fachadas de vidro. E a gente aplaudiu, porque achamos que isso era progresso. São Paulo sempre teve essa mania de se destruir para renascer. Diferente de cidades como Paris ou Roma, que preservaram sua ou história, aqui a lógica sempre foi: derruba tudo e faz de novo. O problema é que de tanto se reconstruir, a cidade perdeu a identidade. Ela virou um eterno canteiro de obras sem memória. A gente demoliu palacetes para construir prédios feios. A gente destruiu cinemas para construir estacionamentos. A gente apagou a história para dar lugar ao novo. Mas será que o novo é melhor? Ou a gente só trocou o ouro por bronze dourado? Isso não é de hoje. São Paulo tem uma doença crônica chamada bota abaixo. Já nos anos 40, o prefeito Prestes Maia abriu avenidas no centro histórico, derrubando quarteirões inteiros. Depois vieram os viadutos, os minhocões, as marginais. A cidade foi se rasgando para dar lugar aos carros. Olha essa linha do tempo, não é uma cidade crescendo, é uma cidade se automutilando. Cada ponto vermelho aí é um pedaço da memória que virou pó. E o que colocaram no lugar? No lugar da história, colocaram o cinza. No lugar dos azulejos, colocaram pichação. No lugar dos teatros, colocaram igrejas evangélicas e lojas de 1,99. A cidade não foi renovada. Ela foi pasteurizada. São Paulo também desaparece quando a gente perde os lugares onde se encontrava. A cidade não é só prédio, a cidade é encontro. E os pontos de encontro de São Paulo estão sendo apagados um a um. Eu me lembro de encontrar meu pai na porta do Cine Marabá depois do trabalho. Ele vinha de chapéu, comprava amendoim na esquina. A gente via o filme e depois tomava um caldo naquela barraquinha que ficava ali perto. Hoje é estacionamento, não tem mais nada. É como se minha memória tivesse sido apagada. A gente trocou a rua pelo shopping, trocou o encontro casual pela programação, trocou a cidade viva pela cidade vigiada e no caminho a gente se perdeu. São Paulo está desaparecendo e a gente nem percebeu. São Paulo está crescendo para cima, mas tem um preço. Cada novo prédio que sobra engole uma casa, cada torre que nasce apaga uma história. A verticalização de São Paulo não é um fenômeno natural, é uma devoração. Em 1950, São Paulo tinha 6 milhões de árvores. Hoje, tem menos de 2 milhões. A gente trocou sombra por concreto, troquei quintal por sacada, troquei vizinho por porteiro eletrônico. Eu moro aqui no Brooklyn há 40 anos. Quando mudei, isso aqui era um bairro. Tinha casa, tinha árvore, as crianças brincavam na rua. Hoje é um canteiro de obras. Não conheço mais meus vizinhos. Não sei quem mora em nenhum desses prédios. A vizinhança sumiu. Sumiu junto com as casas. A vizinhança sumiu. Essa talvez seja a frase mais triste que alguém pode dizer sobre a própria casa. Porque cidade sem vizinhança não é cidade, é dormitório. São Paulo desaparece também quando a gente anda pela cidade e não se reconhece mais. Quando a referência que a gente tinha não existe mais. Quando a gente olha para uma esquina e pensa, aqui era o que mesmo? Essa esquina mudou 4 vezes em 70 anos. 4 vezes. Em algumas cidades do mundo, uma esquina pode ficar igual por séculos.
Aqui, a gente não dá tempo nem do concreto envelhecer. A gente já quer demolir de novo. O resultado é uma cidade que nunca termina, que nunca envelhece com dignidade, que nunca vira patrimônio. São Paulo é uma eterna obra inacabada, um rascunho gigante que a gente amassa e joga fora antes mesmo de terminar de desenhar. Tem um verso do poeta Paulo Bonfim que diz: São Paulo é um enorme circo de cimento e solidão. Cimento e solidão. Talvez seja a definição mais precisa da cidade. A gente se acostumou com o cinza. A gente se acostumou com a fuligem. A gente se acostumou a viver sem ver o horizonte. Mas o cinza não é natural. Ele é resultado de décadas de destruição, de décadas de apagamento. São Paulo está desaparecendo dentro dela mesma, soterrada pelo próprio concreto, apagada pela própria pressa, e a gente só percebe quando já é tarde. Mas não é só a cidade de pedra que desaparece. As pessoas também estão sumindo, sendo empurradas, expulsas. Gentrificação é uma palavra bonita para uma coisa feia. Empurrar quem sempre morou aqui para longe, para dar lugar a quem pode pagar mais. O centro de São Paulo está ficando mais caro. Os aluguéis sobem. As pessoas que moravam ali há décadas não conseguem mais pagar. Elas vão para longe, cada vez mais longe, cada vez mais distantes do trabalho, da escola, da vida. Eu morei 40 anos no Bom Retiro, criei meus filhos ali, conhecia todo mundo. Aí o aluguel triplicou. O prédio onde eu morava ia virar um estúdio para gente rica. Eu tive que vir para cá, para os Guararapes. 3 horas de viagem por dia. Não conheço ninguém. É como se tivessem arrancado minha vida pela raiz. Essa senhora não existe, mas existem milhares como ela. Milhares de paulistanos que foram apagados do mapa da cidade que ajudaram a construir, expulsos para os confins da região metropolitana, transformados em números de tempo de deslocamento. Outra coisa que desaparece em São Paulo: o comércio de rua. Aquela lojinha da esquina que vendia de tudo. O jornaleiro que sabia seu nome. O dono da padaria que te via crescer. Tudo isso está sendo engolido por aplicativos e shoppings. Esses são os resistentes, os que ainda estão aqui. Mas por quanto tempo? Cada loja que fecha não é só um negócio que acaba. É um pedaço da cidade que morre. É um rosto que desaparece. É uma história que não vai ser contada. Meu pai abriu esse sebo em 1972. Eu cresci aqui dentro. Cada livro tem uma história, cada cliente tem um nome. Mas não tem mais como competir. Aluguel caro, internet, falta de gente na rua. Quando eu fechar, não vai abrir outro sebo. Vai abrir mais uma loja de vender pastel. Ou um estacionamento. Quando esse senhor apagar a luz pela última vez, não vai ser só uma loja que fecha. Vai ser um capítulo inteiro da história de São Paulo que termina. E ninguém vai escrever de novo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Mas nunca se esteve tão sozinho nessa cidade. Estudos mostram que o paulistano médio não conhece os vizinhos do próprio andar. Não sabe o nome do porteiro. Não tem um amigo próximo no bairro onde mora. A cidade que mais tem gente no país é a cidade onde as pessoas estão mais sozinhas. A solidão paulistana é uma epidemia silenciosa. A gente não morre dela, mas a gente adoece. A gente definha. A gente desaparece dentro da multidão. Olha essa imagem. Cada pontinho de luz é uma história. Cada história é uma pessoa. E quantas dessas pessoas você acha que estão agora mesmo se sentindo completamente sozinhas? São Paulo está cheia de gente, mas está vazia de encontro. Mas nem tudo está perdido. Ainda existem pessoas lutando para que São Paulo não desapareça. Pessoas que ocupam as ruas, que preservam a memória, que fazem questão de manter a cidade viva. A gente não vai deixar São Paulo morrer. Enquanto tiver um bloco de rua, enquanto tiver uma feira, enquanto tiver gente ocupando os espaços públicos, a cidade está viva. Eles podem demolir os prédios, mas não vão demolir a gente. A cidade não é só concreto, a cidade é quem vive nela. E enquanto tiver gente que resiste, São Paulo não desaparece completamente. Ainda dá tempo.
Ainda existem pedaços de São Paulo que não foram engolidos. Ainda existem esquinas que contam histórias. Ainda existem pessoas que se lembram. A pergunta é: a gente vai deixar isso tudo virar pó? Preservar São Paulo não é só tombar prédio, é contar histórias, é levar as crianças para conhecer os lugares onde a gente cresceu, é não deixar a memória morrer. Porque quando a última pessoa que se lembra se vai, a cidade realmente desaparece. São Paulo está desaparecendo, mas a gente ainda pode fazer alguma coisa. A gente ainda pode olhar para a cidade com outros olhos, ainda pode valorizar o que resta, ainda pode lutar para que o novo não mate o velho. Eu quero saber de você, qual é a sua memória mais querida de São Paulo? Qual lugar que desapareceu e você sente saudade? Ou qual lugar ainda existe e você quer proteger? Comenta aqui embaixo. Vamos construir juntos um álbum de memórias dessa cidade que a gente insiste em amar, mesmo com tudo. São Paulo não merece desaparecer. Ela merece ser lembrada. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe essa história com alguém que também ama essa cidade. A gente não vai deixar São Paulo morrer. Enquanto tiver um bloco de rua, enquanto tiver uma feira, enquanto tiver gente ocupando os espaços públicos, a cidade está viva. Eles podem demolir os prédios, mas não vão demolir a gente. A cidade não é só concreto, a cidade é quem vive nela. E enquanto tiver gente que resiste, São Paulo não desaparece completamente. Ainda dá tempo. Ainda existem pedaços de São Paulo que não foram engolidos. Ainda existem esquinas que contam histórias. Ainda existem pessoas que se lembram. A pergunta é: a gente vai deixar isso tudo virar pó? Preservar São Paulo não é só tombar prédio, é contar histórias, é levar as crianças para conhecer os lugares onde a gente cresceu, é não deixar a memória morrer. Porque quando a última pessoa que se lembra se vai, a cidade realmente desaparece. São Paulo está desaparecendo, mas a gente ainda pode fazer alguma coisa. A gente ainda pode olhar para a cidade com outros olhos, ainda pode valorizar o que resta, ainda pode lutar para que o novo não mate o velho. Eu quero saber de você, qual é a sua memória mais querida de São Paulo? Qual lugar que desapareceu e você sente saudade? Ou qual lugar ainda existe e você quer proteger? Comenta aqui embaixo. Vamos construir juntos um álbum de memórias dessa cidade que a gente insiste em amar, mesmo com tudo. São Paulo não merece desaparecer. Ela merece ser lembrada. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe essa história com alguém que também ama essa cidade.